Paraxá de hoje, Leomar já introduziu, 21ª porção da Torá, Kitzá, então levarás, ou quando levarás, ou ao levar, né? Essa flexão, essa preposição, essa expressão ki do hebraico, ela é uma partícula de certeza. É quando levar, no sentido de que vai levar. Não é uma alternativa se você vai ou se você não vai. Como está escrito aqui, ó, Ki mitzion tetse Torá. Quando de Sião sair a Torá? Ou seja, em algum momento ela sai. A partir do momento que de Sião sair a Torá. Então, ela é uma partícula que define uma obrigatoriedade de acontecimento de um determinado evento. E dentro da Paraxá, ela é introduzida por meio da oferta do shekel, a qual nós sabemos que iguala pobre, iguala o rico, iguala o estrangeiro, iguala o nascido na casa de Israel, porque ela é uma oferta com poder expiatório. Dentro da Torá, se vocês olharem toda a legislação mosaica, vocês não vão ver nenhuma oferta financeira com poder de expiação, senão a do meio shekel. E isso parece uma contradição, porque é a oferta mais barata apresentada e a que tem o maior poder de resolução na vida do homem. Mas o que significa que ela não tem valor nenhum. Porque o problema do shekel se encontra dentro de nós. Ele é prata, ele é acessível a todos e ele dá a qualquer um que quiser alcançar uma prometida redenção, símbolo da prata que nos dá. Só que neste ciclo, nós não vamos falar de terumá mais um pouquinho, desta oferta que já foi estudada. A pastora Sandra nos ensinou o capítulo 25 de Êxodo. Nós temos um problema sério para tratar nessa questão, que já vem sendo tratado, e eu preciso dar continuidade para que nós cheguemos à peça com isso muito bem resolvido. Então nós temos aí praticamente 4 semanas, né? 26 dias, né? 4 semanas incompletas para resolvermos essa questão dentro de casa. A Paraxá, ela vai tratar de um assunto que é considerado o epicentro da Paraxá. Capítulo 32, 33 e 34 fala do pecado do bezerro de ouro. Que todo mundo aqui conhece o pecado do bezerro de ouro. Todos. Ninguém aqui pode dizer que nunca ouviu falar sobre o bezerro de ouro que Arão construiu por meio das ofertas do povo de Israel. Mas o que nós precisamos compreender é que o bezerro de ouro, ele não está tão distante de nós quanto pode parecer. Você sabe por quê? Porque quando nós olhamos a questão do bezerro de ouro, nós podemos pensar o seguinte: eu admiro um determinado músico e eu faço na minha casa uma parede com todos os discos, com todos os álbuns e pôsteres que aquele músico que eu gosto de ouvir já lançou. Aí aquilo ali vira um bezerro de ouro para mim. Isso é uma coisa palpável, não é complexo de entender que o bezerro de ouro se tratava de uma questão de adoração a um Deus estranho. Mas o que nós precisamos entender é por que se chegou a este ponto. Se eu, dentro da minha casa, construir uma coluna de adoração para mim, seja uma imagem de um pai, seja uma fotografia de uma mãe, seja um bilhete que o meu pai deixou quando morreu para mim, seja uma herança, um objeto de valor familiar que você guarda, um conceito que seu pai te deu e você enche o peito e fala assim: os meus filhos vão ser criados desta forma. Tudo isso, dentro de um conceito de Torá, pode se tornar um bezerro de ouro na sua vida e na minha vida. O grande problema é por que nós que conhecemos Torá permitimos que o bezerro de ouro seja edificado. Aí está o problema. Que a finalidade dele é desviar a adoração de Adonai, é praticamente óbvio e o texto da Torá fala sobre isso. Mas o que nós precisamos compreender de maneira palpável, em especial esses que estão amadurecendo na casa do Eterno, começando a ter intimidade com as Escrituras, é que isso, se nós entendermos o motivo pelo qual o homem constrói o bezerro de ouro, nós vamos entender que está em linha com o ensino que a casa tem dado nesse último mês e que
ele vai determinar o resultado de Pessa, se será um Pessa aceito ou um Pessa reprovável por Adonai. Nós temos o risco de enfrentarmos, pastor, uma reprovação de Adonai em Pessa, se nós não compreendermos o que a casa vem ensinando. Eu só vou dar continuidade dentro daquilo que Adonai nos permitir aprender aqui nesta manhã. Porque o pecado do bezerro de ouro é um desvio da conduta mosaica da adoração. Tudo que eu e você fizermos fora daquilo que a Torá te limita a fazer para considerar uma adoração santa e perfeita a Adonai, terá como consequência um bezerro de ouro construído na vida individual e na vida coletiva. Esse é o grande problema. Como nós vamos identificar o problema do bezerro de ouro antes de que o bezerro seja construído? Aí que é o ponto. Porque antes de que isso se torne verdadeiramente um altar dentro de nós. Porque o altar físico, você pega a marreta, né, pastor? Você derruba a parede, você joga fora a carta que te aprisionou, mas o altar interior ele é mais trabalhoso. Ele não tem lugar para abrir com o peito. Eu volto e meia falo isso. Se tivesse condição de abrir o peito e lá dentro arrancar e fechar o peito, eu estava na primeira fila para poder fazer isso. Porque é uma luta constante, é desgastante, consome a nossa vida. Consome a nossa vida. E é um combate que vai até o último suspiro. Porque tem uma relação direta com a presença de Amaleque na estrada atacando os filhos de Israel. Então hoje no Shabat Pará, o ensino da tarde ele vai pegar este conceito do Zahor, que foi sábado passado, a lembrança de Amaleque, para que nós possamos entender. Porque vocês vão ver que Yeshua descodifica a questão resumindo que o verdadeiro adorador é aquele que adere ao Pai. Amaleque ele vem para roubar a sua capacidade de se manter fiel na adesão, na fé ao Criador. Então, se nós estamos falando de um desvio da adoração, como é que nós não vamos falar de Amaleque? Só que Amaleque a gente entra mais à tarde, o Leomar vai tecer essas questões, ou a gente dá continuidade à tarde, igual ele me pediu, mas a gente resolve isso aqui hoje. Mas o ponto que eu queria tocar do bezerro de ouro para nós começarmos é o seguinte: antes de que Israel fosse provado diretamente por Adonai nessa questão, ele prova Moisés. Antes que viesse a sentença de Adonai, com a questão, quando ele levanta os levitas e manda matar, antes dele julgar aqueles que se levantaram a favor do bezerro, ele julga primeiro Moisés e julga Arão. Nós precisamos entender esse ponto. Capítulo 32, abre lá para a gente. Porque eu vou ter que entrar lá em 1 Samuel capítulo 15, porque é o problema da adoração, que envolve um problema com Amaleque. Porque nós estamos diante de uma semana onde nós fizemos um exercício diante de Adonai. Nós fomos ensinados sábado passado à tarde que haveria necessidade de nós estabelecermos a conexão entre céus e terra e que o símbolo físico disso era uma letra que é o Vav. Aqui, ó, o Vav. Ele é o número 6, ele simboliza o terreno e o divino se misturando e se tornando uma constrição. Uma coisa única. Simbolizado por uma escada, quando Jacó tem a visão, simbolizado por Melquisedeque, quando Abraão é recebido diante dele, e simbolizado, acima de tudo, pela presença do Messias no nosso meio, física ou espiritualmente. Porque ele foi, mas ele disse: deixarei o meu Paráclito, como a pastora gostava de dizer no passado, um consolo pela minha ausência. Nesse ponto, se nós quebrarmos a ligação entre céus e terra, nós rompemos com esta unidade, os dois caminhos começam a divergir. Um caminho se desvia e se profana, e o outro caminho se embota numa tradição e numa religião, a qual fundamenta que você tem unidade com Adonai, mas você é vazio por dentro. Porque você fica apenas no plano físico. O excesso da religião, o excesso da tradição, quando ele se desvincula do atentar espiritual que precisa andar físico e espiritual juntos, ele descamba para um lado onde o espiritual morre e você se torna oco.
como aquele sepulcro que Yeshua diz, bonito por fora e dentro oco, caiado. Quando nós estamos diante dessa questão, aonde é o pecado do bezerro de ouro? Quando Moisés desce e a conexão céu e terra ela é quebrada. Porque Moisés passa pela prova, Moisés ali vocês vão ver que ele vai se submeter à prova, ele vai descer com a esperança de que o que Adonai falou ele teria condições de reverter, mas quando ele vê o desastre causado pela incapacidade de Arão se submeter da mesma forma que ele se submeteu, ele vai e quebra as tábuas. Então lembrem-se disso, as tábuas são entregues a Moisés em Shavuot. E aí nós vamos ver que Moisés vai passar um período e o povo recebe em Yom Kippur. Então nós temos que compreender que nós temos 2 pontos altos de outorga da Torá. A primeira foi interrompida pela ruptura entre o físico e o espiritual. E o pecado que rompe a unidade entre o plano físico e o espiritual é o pecado da adoração a um Deus estranho. Aí nós vamos para as tábuas. Primeiro mandamento, eu sou o eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, não terás para ti outros deuses. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Então quando você viola as 2 primeiras palavras que Adonai deu a Moisés no Monte Sinai, você rompe. É o pecado que rompe o plano físico com o espiritual, a idolatria. Seja em qualquer escala que ela possa ser colocada, em qualquer instância. Pode ser uma idolatria familiar, pode ser uma idolatria religiosa, pode ser uma idolatria filosófica. Essa é a maior filosofia, eu, dono de mim mesmo, né? Dentro desse ponto, se nós não compreendermos isso, não adianta virar para as bandas de Jerusalém, Shema Israel, Adonai, Elohim, não adianta. Esta ascese, esta disciplina de manhã e de tarde se voltar para Jerusalém e se fazer lembrar de Sião e das promessas a Sião, precisa entrar na cabeça e no coração para que se traduzam em obras em linha com a Torá, senão o físico não se conecta com o espiritual. Eu viro apenas um religioso que pratica atos que não geram mudança em mim e em quem está ao meu redor, porque eu não tenho um testemunho. E Yeshua vai bater no testemunho. Nós vamos chegar lá em Yeshua para tratar isso. Mas olha o que a Torá vai falar aqui. Capítulo 32 do Êxodo. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Aqui o povo, sem a presença de Moisés e sem a outorga da Torá, o povo via Moisés como intermediário entre o físico e o espiritual. Moisés conduzia, anda, para, sacrifica. Louva. Moisés, alinhado com Adonai, ele era esse homem. Quando esse homem desaparece, o povo diz assim: não sei quanto a esse homem, mas Arão, faz-nos algo que nos conduza, já que Moisés não está no nosso meio. Esse é o bezerro. Moisés está no caminho, lembrem-se, ele não está embotado em 4 paredes, ele está marchando. No caminho, Moisés se ausenta para receber a Torá. O que acontece com o povo? Se nós não temos mais uma liderança para nos guiar no caminho, façamos outra. Arão, ele não é com a idolatria do bezerro. Ele faz o bezerro. Vocês vão ver aqui para baixo que ele proclama uma festa a Adonai. Ele estabelece um hukat para o povo de Israel, um estatuto de que o bezerro seria celebrado por meio de... Está dizendo aqui, verso 6, 5. Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Eterno. No dia seguinte, madrugaram, olha só, o povo acordou cedo, ofereceu holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. Até aqui, parece a constituição de um rito de adoração perfeito. O elevado, olá, que você ergue diante de Adonai, e uma oferta pacífica,
não obrigatória, de gratidão. Só que você sabe aonde você vê que houve o desvio? Olha o resto do versículo. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para farrear. Folgar aqui, a nossa palavra está muito suave. A tradução rabínica, eu tenho até vergonha de pronunciar a palavra aqui. Eles usam patuscada. A pastora falou, né? Então, foi ela que falou, eu só reprisei. Isso significa que se o resultado da adoração termina dessa forma, a adoração foi prostituída. Porque quem foi levantado para conduzir a adoração estava no monte. Mas aí você fala, mas a culpa foi de Arão. Arão foi o idólatra que constituiu o bezerro, que fez o altar e estabeleceu a festa. Os rabinos são praticamente concordantes quando dizem que Arão aqui, sabendo a conduta de Adonai para com o povo e vê o povo se desviando, Arão olha e fala assim, eu vou mostrar para vocês o pecado de vocês. Arão não teve paciência e misericórdia para conduzir o povo de volta ao caminho. Aí ele constrói o bezerro e fala assim, se farta com o seu pecado. Só que nós precisamos lembrar que Arão faz isso por um povo, não, pastora, e principalmente por um motivo, por um povo que não conhecia a Torá. Agora, quando Adonai lá na frente vai fazer vir codornizes, que Adonai vai botar o povo diante daquilo que ele deseja, já era um povo que tinha passado 1 ano no deserto, Números capítulo 11. E aí, conhecendo a Torá, você rejeita e quer voltar para o pecado, aí Adonai pela Torá te autoriza. Vai, se afunda no pecado. Porque o indivíduo não é mais ignorante. Se você conhece o Shabat e você quer voltar para o domingo, Adonai vai te deixar voltar para o domingo. Mas se um indivíduo que começa a compreender as Escrituras hoje, chega diante de você e ele está duvidoso ou ele está cambaleante sobre o que fazer, mas ele ainda não conhece as Escrituras, Leomar, e nós fazemos assim, vai para o seu domingo, nós vamos responder como Arão respondeu diante de Adonai. Porque Moisés se enfureceu com Arão. Porque Moisés sabia que Arão não era um idólatra. É porque Moisés, pastora, tinha o pleno discernimento que Arão não era idólatra. Mas ele ainda não era um homem revestido de misericórdia e amor suficiente, como Moisés foi provado para com o povo. Olha só a continuidade do texto. Lá em cima no monte, Moisés penando, porque se nós formos fazer uma cronologia, nós teríamos que pegar o capítulo 19 do livro do Êxodo, saltarmos para o 32 e mesclarmos o 20, porque Moisés sobe, Moisés recebe a lei, ele desce, quebra a tábua, mas ele não passa as informações da lei neste período. Porque o povo não estava em condições de constituir uma aliança permanente entre céu e terra da forma como o povo estava. Porque se a adoração não está ajustada, não tem conexão. Moisés fez a leitura. A ira de Moisés ali foi porque o povo perdeu a oportunidade singular na história da humanidade de conectar os céus e a terra. A ira dele de quebrar a tábua, ele olhou para a tábua e falou, de que vai valer isso se o povo não está com o coração na adoração? Aí entra tudo que nos foi ensinado, entra o ensino de sábado de manhã passado, quando o Léo explica sobre a estrutura do tabernáculo e que aquilo tem uma imposição física, mas ela tem uma representatividade totalmente espiritual. Se você quer saber qual é a condição do seu coração como altar a Adonai, você tem que olhar no texto que o altar tinha tanto por tanto, tanto de altura. Essa é a medida divina para um coração perfeito. Essa relação física e espiritual tem que estar na nossa cabeça o tempo inteiro. Senão nós não vamos discernir as coisas como o Mashiach nos ordenou em discernir. Infelizmente. E vocês vão ver lá pelo Mashiach que um de fora da casa de Israel discerniu e 9 não. Compreendam que Moisés aqui, olha o que ele ouve da parte de Adonai. Está lá Moisés, Lomar, não está ouvindo nada do que está acontecendo lá embaixo.
Aí Adonai vira para ele e fala assim, olha o verso 7. Vai, desce, porque o teu povo, olha como é que ele já trata Moisés. Ele já diz assim, Rogério, não é mais o meu povo, é o teu povo. Adonai já está ensaiando uma separação entre ele e a casa de Israel. Que fizeste subir do Egito, aí ele joga nas costas de Moisés a honra de ter tirado Israel do Egito. Moisés estava lá, gente, 40 dias e 40 noites. Ele estava sacrificando, ele estava em jejum. Aí Adonai fala, você, Moisés, o grande, que tirou o povo do Egito, o teu povo, aí ele continua, se corrompeu. Verso 8, depressa, olha onde é que eles estavam, se desviou do caminho que eu ordenei. Qual foi a paraxá da semana passada? Tetzaveh, significa o quê? Ordena. A paraxá Tetzaveh, cronologicamente, vem depois do evento do bezerro de ouro, porque se você desviou e botou fora de ordem, ele vem e estabelece uma porção da Torá, diz, ordena. Está em desordem, bota em ordem. Porque você desviou do caminho. Fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e se ofereceram sacrifícios e disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Cuidado para nós não compreendermos aqui que ele está falando de um Deus estranho. A palavra em hebraico aqui é Elohim, ou como alguns, Eloikim. Essa palavra hebraica, nós normalmente traduzimos Deus ou deuses, por ela ser uma palavra que tem as duas conotações. Ela pode ser usada no plural ou no singular. Porém, ela tem uma terceira e quarta aplicação que traduz um sentido de liderança, juiz, governo, aquele que determina o caminho a ser seguido. Aqui ele está dizendo o seguinte, eu tirei Moisés da presença de vocês, eu constituí outro líder para me conduzir no caminho. Ele não está falando de ter substituído Adonai como Deus. O foco primário aqui é ele jogar sobre as costas de Moisés o fardo de ser considerado pelo povo como um Deus. Aí que o problema é maior. Era Moisés o alvo do povo para idolatrar, pastor. Tirou Moisés, não tem problema não. Pega ouro, funde e constrói. Arão entendeu tudo isso. E Arão deu o que eles quiseram. Deu festa, deu sacrifício. Só que o resultado foi uma patuscada. Isso está lá Moisés passando fome, passando sede. E imagina o que é estar 40 dias e 40 noites tremendo diante da presença de Adonai. Um momento que a gente está aqui no serviço da Torá, o negócio desanda. Tem gente que pega a Torá, né, João, que já falou com a gente, que pela primeira vez dá um... Você imagina o homem 40 dias e 40 noites. Aí, ele diz assim, olha a prova sobre Moisés. Tenho visto a este povo, é povo de dura cerviz, verso 9. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e eu os consuma. Então, Moisés, farei de ti uma grande nação. Ele bota Moisés contra a parede e fala assim, Moisés, você não pecou, eu não preciso desse povo lá embaixo para fazer uma grande nação, me permita destruí-los, que de ti eu faço. Moisés, pastora, numa tradução mais perto do que realmente aconteceu, o verso 11 diz assim, porém Moisés suplicou de joelhos diante de Adonai, ele se prostra. Ele mostra que mesmo o povo tendo desviado da adoração, ele teria condições de ensinar a verdadeira adoração. Ele se humilha diante de Adonai. Ele não aceita o fardo de ser Deus e nem de que dele surge uma nova nação. Aí olha o que ele faz aqui na frente. Porém Moisés suplicou ao Eterno, seu Elohim, e disse, ó Eterno, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito com grande força e com mão forte? Adonai tinha motivo para destruir Israel aqui, mas ele diz, por que se acendeu o seu furor? Porque hão de dizer os egípcios, para o mal os tirou e matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra,
torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Agora olha onde ele convence Adonai aqui. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmos jurastes e lhes dissestes: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra de que tenho dito, para que possam possuir por herança eterna. Ele diz assim: eu não vou passar por cima de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu não vou te envergonhar, Adonai. Ele bota a memória dos pais, Abraão, Isaque e Jacó, de pé, porque estava destruída pelo mau testemunho de uma festa e de um sacrifício, longe dos padrões rituais de adoração que a Torá determina para o homem. Vocês conseguem compreender que foi um detalhe? Dentro de uma visão cristã, o foco vai ser dizer que eles subiram uma imagem de escultura. Dentro de uma visão judaica, era a substituição da autoridade de Abraão, Isaque e Jacó que estava em jogo. O bezerro era mínimo. Era tirar dos patriarcas o direito de serem os patriarcas. Porque Moisés ia falar assim: de mim. Então Moisés tomaria a honra de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas não foi Melquisedeque que visitou Moisés, ele visitou Abraão. Não foi a escada vista por Moisés, foi vista por Jacó. Fala, Edu. Fala alto. Uhum. É isso aí. Sim. Aí vocês vão compreender o cuidado de Adonai a não permitir que a sepultura de Moisés fosse revelada. Porque vocês estão vendo aqui desde o início que a tendência era idolatrar o homem que deu o caminho à humanidade. Como é que foi a expressão que você usou? Patrimônio de salvação para a humanidade, universal para a humanidade. Por favor, pastora, por gentileza, para que todos possam ser abençoados. Por isso que ele nos dá a cobertura e tem dado continuamente do levantar da memória dos pais. De Abraão, de Isaque e de Jacó aqui em Vitória. Sim. Que se perdeu e ela precisa ser restaurada e levantada. Então está baseado nisso aqui, ó. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó, teus servos, o qual por ti mesmo jurastes e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes. Isso. É a mesma coisa nos nossos dias. Sim. O que nós estamos trabalhando é isso aí. Amém. Sim, antes do povo, ele bota Moisés à prova para saber se ele seria à altura disso. Mas você sabe o que eu acho bonito, Rogério, daqui? É que não tinha testemunha desse diálogo de Adonai com Moisés. Eram os dois. Eu estou querendo dizer o seguinte, que se ele pecasse aqui, ficaria entre ele e Adonai. Mas ele não pecou. A prova cabal é que ele deixa isso como testamento para que os filhos de Israel não repitam isso. Você vai em Israel hoje, tem visitação a túmulo de rabino. Leva-se papelzinho para túmulo de rabino com oração, pedindo oração a rabino morto. Estou mentindo? É muito pequeno o desvio, é um detalhe. Eu falava com Laila isso ontem à noite. A gente se desvia por um detalhe. E se você questionar os que vão no túmulo levar o papelzinho, eu vou dizer a vocês, eles trazem base da Torá e da Torá oral de cima e embaixo para vocês para isso. Mas já se desviou de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Adonai é tão cuidadoso que ele permitiu uma mesquita ser construída em cima do túmulo de Abraão, de Isaque e de Jacó. De Rebeca, de Lia e de Sara. Não é isso? Hebron, a cidade de Hebron era Kiriat Arba no passado, lá no período de Abraão, que virou o túmulo dos patriarcas, que depois ficou tomado pelos palestinos, filisteus, Palestine. Isso daí virou um túmulo protegido por Adonai. É proteção, pastora, de Adonai. Se no túmulo do rabino leva papelzinho, no túmulo de Abraão, Isaque e Jacó, a senhora vai fazer o quê, pastora? Pensa comigo.
o desvio, mas não, Yeshua diz que nós descansaremos no seio de Abraão. Aí eu vou pegar uma pá, pastora, vou cavar um buraco e vou me jogar lá dentro. Eu estou no túmulo de Abraão. Agora eu estou pautado, você vê que eu estou usando expressões e frases de dentro da própria Bíblia Sagrada. É um desvio usando a própria palavra para te desviar. Cuidado, gente. O bezerro de ouro, como você está ensinando, ele aparece como um resultado, né? Uma culminância daquilo que está ruim e errado dentro de cada um, né? Tanto que Moisés ele iguala o pecado do bezerro de ouro ao pecado dos espias lá na frente, porque foi exatamente a idolatria, a dúvida, a falta de fé que fez com que o povo ouvisse os 10 espias que deram mau testemunho e falavam: vocês estão desencorajando com seu testemunho, com seu interior desajustado, aqueles que querem entrar e cumprir com o mandamento de entrar e tomar a herança. Então ele iguala, é um problema interior, né? E é um interior, Léo, que é como eu falei, não dá para abrir o peito e arrancar. Ele não é flagrante assim, a ponto de a gente pegar uma imagem de Aparecida, de Santa Rita de Cássia. Aquilo é flagrante, né? Isso. A árvore boa não dá fruto mau, né? Você conhece a árvore pelos seus frutos. Yeshua ensina isso. Qual é o resultado dessa aprovação de Moisés? Adonai, ele volta atrás. Só que Adonai não volta atrás, né? Adonai, na verdade, estava, era, é e sempre será Adonai. Ele só estava querendo o testemunho de Moisés para as gerações futuras. Só que observa, está lá Moisés, Leomar, descendo. Olhando detalhadamente, você vê que Moisés ainda tinha esperança de recuperar o problema. Porque ele só se ira quando ele visualmente contempla o pecado. Adonai falou do pecado. Só que quando Adonai fala do pecado, aquilo até se transformar em ira precisava da solidez do evento ali ser visto. E a continuidade do texto, verso 17, diz assim: ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, olha outro que ainda não sabia discernir a adoração correta da adoração errada. Estava aprendendo, mas não sabia. Alarido de guerra há no arraial. Ele dá um anúncio para Moisés. Moisés fala, não, filho, o que eu ouvi de Adonai não foi alarido de guerra. Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos que se humilharam. Os vencidos aqui é dos que se humilharam, mas é a voz dos que cantam que eu ouço, um louvor. Era para Moisés ter se regozijado. O povo está louvando na minha ausência. Não é assim que hoje a gente fala, vamos introduzir o povo à presença de Adonai, a gente louva. Mas a gente não quer passar pelas 3 primeiras etapas que nós aprendemos semana passada e semana retrasada. Nós não queremos o exercício diário, nós não queremos a anulação do eu, nós não queremos a confissão de pecados, nós não queremos a observância e a meditação da palavra, nós não queremos a santificação. Mas aí, pastora, juntou o povo, pega a música e no volume mais alto, e vamos louvar, vamos louvar. Favorece. Pastor, era uma festa, pastor. Ele descreve como um estatuto estabelecido ali por Arão. Tinha pompa, né? Chegando ao arraial e vendo o bezerro e as danças, então ele viu o desvio da adoração, foi aí que o negócio pegou. Por quê? Se não tivesse desviado a adoração e o pecado tivesse sido outro, ele não quebraria a tábua, as tábuas. Mas quando ele viu que o pré-requisito para conectar céus e terra tinha sido rompido, que era uma adoração adulterada aos moldes da Torá, ele falou, é melhor eu não dar a tábua. Aí ele lança a tábua e quebra a tábua. Com ira, tomou o bezerro, queimou ao fogo e moendo-o até que se tornou pó, o espargiu sobre a água e deu a beber sobre os filhos de Israel. Parece muito com o ritual da novilha vermelha, né?
Só que era de ouro, né, Léo? Devia ser um negócio mais amargo um pouquinho para descer, né? Só que aí, ele vem agora e prova o povo. Quem é fiel a mim, mate o seu irmão. Os levitas se levantam e a espada, eles derrubam 33 mil, não é isso? 33 mil. Tem escrito aqui 33 mil em algum local aqui. Cerca de 3 mil homens, desculpa. 3 mil homens. Só que não houve arrependimento do pecado aqui ainda. Aqui que está o ponto, pastora. Isso daqui se deu no dia 6 de Sivan, do ano da saída do Egito. Dia da festa de Shavuot. Versículo 30. No dia seguinte, dia 7 de Sivan, do ano da saída do Egito, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Eterno, porventura, se for possível, farei propiciação pelo vosso pecado. Moisés, ele acerta a situação com Adonai antes. Mas quando ele vê o tamanho do problema, ele falou assim: eu não resolvi a questão. Ele volta. E entre as idas e vindas de Moisés, até o dia 1º de Elu do mesmo ano, passam-se 3 meses. Quanto tempo a arca de Davi ficou hospedada na casa de Obed-Edom para Davi acertar a adoração a qual ele foi responsável pela morte de Uzá, que nós aprendemos? Coincidência, né? A gente está dando 6 passos agora, né? Qual é o nosso pecado? Estou perguntando, qual é o nosso pecado? Ele mandou a gente fazer do mesmo jeito. Fala alto para tu. São 20 e tantos anos para aprender o que é a genuína adoração a Adonai. E ele não nos permitiu instrumento, ele não nos permitiu fazer um grande movimento, botou a gente dentro de casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bendizei ao Eterno todos vós, servos do Eterno, que trabalha na casa do Eterno. Bendirei ao Eterno, e vai. Quem esteve aqui a semana testemunhou isso. Por que isso? Porque não se conserta uma adoração de um dia para o outro. Não se coloca o povo caminhando rumo a uma intimidade com o Criador de uma hora para outra. Adonai cozinha o povo sem saber se teria ou não a aliança do Sinai por 3 meses, mais 40 dias. Capítulo 34. Moisés, vai, lavra 2 tábuas e sobe. Isso aqui era o dia 1º de Elu do ano da saída. Moisés passa os 30 dias de Elu e os 10 primeiros dias do mês de Tisri, do ano da saída do Egito. 40 dias, 40 noites, jejuando, orando e ouvindo e escrevendo as mesmas palavras que o dedo de Adonai escreveu da primeira vez. Teve uma perda. A Torá diz que a primeira tábua foi escrita com o dedo de Adonai e a segunda foi escrita pelas mãos de Moisés. Houve uma perda. Mas chega e observa qual foi a frase que ele disse. Agora, verso 30 do capítulo 32. Agora, porém, subirei ao Eterno e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. O que é propiciação? É o mesmo que o quê? Propiciatório é o quê? É a tampa da arca, onde 2 anjos encurvados olhavam para o conteúdo da arca, aonde se manifestava a presença de Adonai? No propiciatório. Qual é a legislação que nasce com Moisés após 40 dias e 40 noites de Elu e Tisri? Yom Kippur, a festa onde se expia o pecado, uma vez ao ano no propiciatório. Era o único momento em que o sumo sacerdote atravessava o véu e ia diante da arca e do propiciatório, porque ali Adonai se fazia palpável. Yom Kippur nasce
deste problema do bezerro. Não haveria necessidade de ter um Yom Kippur se dentro da obediência à adoração o povo estivesse enquadrado. Aí ele cria um festival, pastor, para a eternidade, porque ele sabia que o pecado do bezerro iria se repetir geração após geração. Fala aí. Lá vem com pergunta. Eu nem entrei aqui ainda. Então, é como se Yom Kippur tivesse por objetivo ajustar o desvio da adoração? Aí eu vou fazer um parênteses, reconectar os céus e a terra, que por meio do pecado foi desconectado. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. Quando nós tratamos a questão do nascimento de Yeshua não se dar no Natal cristão, muitos que entendem o retorno e escrevem sobre o retorno, dão a Yom Kippur uma provável data de nascimento do Messias. Não temos base para afirmar. Mas por quê? Porque aquele que ajustaria a adoração viria ao mundo para reconectar os céus e a terra. Mas é uma especulação. Fecha parênteses. Quando nós vemos esse problema da adoração, qual foi a menção que Moisés fez a Adonai? Ele se prostrou. Presta atenção aqui numa coisa. Moisés, no capítulo 34, ele sobe, ele começa a ouvir a voz de Adonai, aí ele começa, Elohim meu, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, contudo ao culpado não tem por inocente, castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração, versos 6 e 7 do capítulo 34. Então Moisés imediatamente se inclinou e adorou. A reverência a Adonai, ela é contínua para que a adoração não se desvie. Ele não tinha manchas sobre ele, mas ele carregava um povo nas costas. Então, é o pecado individual. Uma coisa é você se manter só com Adonai. Outra coisa é ser responsável por um povo ou por uma cidade. Muda totalmente o contexto e a responsabilidade. Essa é a reprovação que Arão tem. Porque eu não entrei aqui na questão, mas diz que Moisés se enfureceu com Arão. Ele deve ter tido uma conversa de pé de ouvido com Arão, botando Arão na linha, porque o livro de Levítico estava para ser escrito, né? Arão, vai ficar muito pior depois que eu trouxer as diretrizes que os levitas precisam seguir. Ele deve ter pego Arão, Léo, igual o pai pega filho assim pela orelha. Não, Ulisses, deve ter dado aquela chamada em Arão, que Arão dali para frente você vê Arão pianinho. É isso aí. Arão aprendeu a amar o povo. Mas você sabe o que custou para Arão? A morte de Nadab e Abiú, para ele amar o povo. Porque Nadab e Abiú são dois cabeças, filhos mais velhos de Arão, ungidos juntos de Arão, capítulo 8 do livro de Levítico, 10 de Levítico, que distorcem a adoração no ato inaugural do tabernáculo. Aí Adonai olha para ele, agora eu vou te ensinar a amar o povo. Tira os dois filhos mais velhos. Ainda te sobrou Itamar e Eleazar aí para você. Ali ele começa a aprender a amar o povo. Tanto é que nos atos de rebeldia, no livro de Números, quem que vai junto com Moisés lá no meio da praga para parar a praga? Arão está junto. Arão começa a botar a cara, pastora, para sofrer pelo povo. Isso aí. Sumo sacerdote. Abaixo de Moisés, só Arão. É o Salmo 99, que nós lemos todo o Shabbat. Ele diz assim: Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre que invocaram o seu nome, clamava ao Eterno e ele os ouvia. Na coluna da nuvem lhes falava, guardava os seus estatutos e os decretos que lhes dera. Tu lhe respondeste, ó Eterno nosso Elohim, tu lhe foste um Elohim que perdoaste, ainda que vingaste os teus feitos. Sim.
há um perdão, mas a consequência do pecado, ela permanece. Amém. Dentro dessa premissa que nós estamos falando, Moisés não aceita uma negociação de Adonai. Tudo bem, Moisés, eu perdoo o povo, mas eu não vou junto ao povo. Eu vou mandar o meu anjo. Moisés não aceitaria nada diferente do que Adonai à frente da nação de Israel. O anjo não foi suficiente para aplacar o amor de Moisés pelo povo. Se não for o Eterno, tira a minha vida. Capítulo 33. Só que o que me faz ficar assim envergonhado diante de Adonai é que Adonai é sensível ao amor de Moisés. E este amor de Moisés constrange o povo que durante 4 meses, e 10 dias ficou ali, pastora, assim, ó, ou eu vivo ou eu morro. E vocês podem ver depois com calma, capítulo 33 e 34, que o povo também se prostra, se humilha, com muita dificuldade. Mas o povo se humilha. Adonai olha a humilhação do povo e aí ele diz assim: então disse o Eterno, versículo 10 do capítulo 34, eu faço uma aliança contigo, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Todo este povo em cujo meio estás verá a obra do Eterno, porque coisa temível é o que farei contigo. Guarda, hoje te ordeno. E aí ele começa a estabelecer a Torá para o povo. E ele vai até o final do capítulo 35, exatamente até o verso 28, verso 27 e 28, e diz assim: disse o Eterno a Moisés, escreve estas palavras. Olha quem escreveu as palavras. Pois conforme o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Aí o povo respirou, Deve ter ficado passando aquela angústia, o fôlego faltando. O meu destino? Moisés esteve ali com o Eterno 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Foi com esta peleja que Moisés conseguiu conectar céus e terra por meio de 2 tábuas. E nós, por uma coisa muito fútil, muitas vezes nós fazemos assim, e desfazemos esta aliança. A questão da adoração vai permear a nossa vida até Pêssar. Guardem isso. E eu quero ir com vocês lá em 1 Samuel capítulo 15, que agora eu vou entrar no que está escrito aqui. Terrível, né? Eu queria lembrar a vocês que o Mashiach, Yeshua, ele ratifica, ele confirma, ele avaliza e ele traduz de forma simples esta conexão dos céus e a terra em Mateus capítulo 18, pode deixar que eu vou ler para vocês, verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Se a adoração ela é estabelecida aqui da maneira correta, ela é recebida nos céus. Se a adoração aqui é rompida, ela é rompida nos céus. Prestem atenção nisso. Os anjos não têm esse problema. Quando vocês veem que os seus anjos o adoravam, os anjos não têm esta dupla necessidade de estabelecer uma adoração. Nós humanos, sim. A conexão da divindade com o físico, ela requer de nós estremecer diante da presença de Adonai. Quando a semana se iniciou com um grande ensinamento do Eterno a respeito da adoração genuína dos seus adeptos, uma didática aplicada pelo rei Davi nos trouxe ao entendimento o verdadeiro sentido da palavra adoração. No Shabat passado, Zahor,
podemos fundamentar este ensino por meio do testemunho bíblico a respeito do verdadeiro significado de adorar somente ao único Elohim. A palavra ensinada na Haftará, Zahor, traz à memória o combate contra Amaleque. Porém, o que estava em jogo ali era algo muito peculiar, pois diferencia Israel dos demais povos da terra. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 15. Qual era o contexto aqui da história? Saul, rei ungido em Israel, ele recebe uma ordem de Adonai: destrua os amalequitas. A mesma ordem de Deuteronômio capítulo 25, quando Moisés na estrada, junto com o povo, é atacado pela retaguarda por Amaleque. Eu não vou entrar no mérito de falar de Amaleque, talvez à tarde, dependendo, a gente toca um pouco nesse assunto. Mas o Amaleque que se manifesta no livro do Êxodo é diferente do Amaleque que se manifesta no livro de Samuel. Sabe por quê? Porque vocês vão ver que, de forma flagrante, você imagina um povo, pastora, 6 passos, sacrifica. 6 passos, sacrifica. E vem alguém por trás e te ataca, fisicamente falando. Isso é uma coisa flagrante. Mas quando aquele que te ataca se junta a você e simula ser um adorador, esse é o Amaleque difícil de discernir. Mas nós vamos tratar, talvez, à tarde. Êxodo capítulo 17, a narrativa ali em Refidim, o combate contra Amaleque, Josué, né, que comanda o combate ao fio da espada, e Moisés com Uri e Arão, que seguram os braços de Moisés em cima do monte. Quando os braços estavam erguidos, Israel prevalecia. Quando o braço estava abaixado, Israel perecia. As mãos elevadas fala do movimento do adorador. Mas aí uma outra questão, já nos foi ensinado, a mão do adorador voltada com gratidão a Adonai. Então as mãos de Moisés estavam gratificando Adonai por ser liberto. Quando a mão arriava, a adoração esfriava, Amaleque vinha e derrubava. Até que olharam e falavam assim: vamos resolver o problema. No ombro de Ur, no ombro de Arão, os braços permanentes para cima, a Torá se manifesta e julga Amaleque. Mas aqui, vocês vão ver que o final de Saul é ser morto por um amalequita. Primeiro ele tenta um suicídio, porque ele estava com o seu guardião, cercado pelos amalequitas, ele se lança sobre a espada e tenta se matar. Adonai não permite ele morrer. Ele continua vivo. Um amalequita que fazia parte do exército de Israel chega para ele: meu senhor, eu sou amalequita. Aí ele vira: então vem e mata-me. O amalequita mata Saul. O amalequita, ele leva a notícia para Davi. Aí ele diz para Davi assim: meu senhor Davi, para provar a minha fidelidade a ti, eu te trago aqui os despojos de Saul. Davi, matastes um ungido de Adonai? Aí vira para o rapaz do lado: lança-te sobre ele. Cuidado quando no nosso meio palavras que possam nos desviar de uma adoração genuína, elas não necessariamente virão de forma violenta contra nós. Não espere um grande estardalhaço para achar que nós vamos ser desviados da adoração. É no detalhe. Se Davi, ali, seduzido pelo desejo de ser rei de Israel, ele olha para aquele amalequita, ele iria botar o amalequita como um homem de confiança dele e seria morto futuramente pelo Amaleque. Nós acabamos de celebrar Purim. 1 Samuel 15:15, Agag era o rei dos amalequitas, né? E disse Saul, 1 Samuel 15:15, trouxeram-nos de Amaleque, pois o povo teve piedade no pensamento. Olha essa tradução, que coisa interessante, pastor. A guerra contra Amaleque é uma guerra da Torá que proíbe despojo. Você não pode guardar nada vivo. Morre animal, morre gente, não pega nada de ouro, nada de prata, nada de bronze. O que morre com Amaleque vai para a sepultura com Amaleque. Essa é uma regra da Torá. O que acontece aqui em 1 Samuel? Olha o que o texto vai dizer nesta tradução.
trouxeram-nos de Amaleque, pois o povo teve piedade no pensamento do melhor do rebanho e do gado, para oferecerem sacrifício para o eterno teu Elohim. O resto, porém, destruímo-lo totalmente. Qual foi a ordem? Destrói tudo. O que o povo fez? Poupa Agag, que era o rei dos amalequitas, e poupa o rebanho, que no pensamento piedoso do povo, que não se refletiu por uma obra piedosa, seria um desperdício não sacrificar os animais a Adonai. Só que uma coisa que me chamou a atenção muito interessante é que eu fui olhar o hebraico da palavra sacrifício, aplicada aqui no capítulo 15, versículo 15. Qual é o nome hebraico que se dá para sacrifício dentro do ritual do livro de Levítico? Ou você vai ouvir ola, que é a elevação, ou você vai ouvir um korban, que é uma oferta. Você sabe qual é a palavra que está escrito aqui? Zeba. Zeba é nada mais, nada menos do que um ritual habitual de sacrifício de um animal com o objetivo de consumi-lo. Não existe dentro da aplicação Zeba um ritual sagrado de sacrifício. Então, quando o povo se justifica por meio da boca de Saul, traduzindo, o povo disse assim: era um desperdício de carne destes animais, então, para que eu não os despreze, eu vou dá-lo, entre aspas, como sacrifício a Adonai, para me fartar dos meus desejos. São desejos não íntimos, ocultos. E então a pessoa se dobra ao sacrifício aí, mas porque tem interesses pessoais. Exatamente. Só que se nós formos olhar a paraxá do capítulo 12 de Êxodo, o Zeba é um mandamento da Torá. Quando Israel sacrifica os cordeiros no Egito para o anjo da morte poupá-los, ele manda que você faça um Zeba e coma do cordeiro, mas com o objetivo de conduzir o povo a uma saída do Egito, para que um serviço de adoração fosse estabelecido. Tanto é que vocês vão ver Deuteronômio chegando dizendo assim: o único lugar que se sacrifica o peça é no local que Adonai escolher na terra. Por que o judeu não mata hoje o cordeiro mais em Páscoa? Porque Jerusalém não está apta para fazê-lo. Então ele tira o risco do ser humano profanar a adoração em casa e centraliza num local onde aqueles que são fiéis vão permanecer santos com a adoração. A centralização da adoração em Jerusalém é para poupar o povo de desviar a adoração e, como consequência, desconectar novamente os céus e a terra. Aí Saul, rei de Israel, cai nessa. Ele desconecta, pastor. E olha a continuidade do... Paga com a vida para poder resolver o problema. E nem com a vida Saul conseguiu. Perdeu a descendência. Porque Davi pagou com a vida pelos seus pecados, mas Adonai prometeu que seus descendentes continuariam. Saul não teve descendência que continuou. Que na adoração ficou um menino manco, né, pastora, lá para carregar, né, por Mefibosete, isso que na adoração, né? se levantam tantos deuses. Sim. Nos palcos se levantam tantos deuses. Sim. Não é? Na adoração. Para eu encerrar aqui agora de manhã, Leomar, aí a gente continua à tarde, porque eu preciso entrar em Yeshua com essa questão da adoração. Olha o verso 19 a 23. Olha a tradução que eu vou ler aqui para vocês. 1 Samuel 15, versículo 19. E por que, pois, não obedecestes à voz do Eterno, mas voastes para o despojo e fizestes o que é mal aos olhos do Eterno? Ele deu a oportunidade a Saul de confessar o pecado. Ele tinha que ter dito: pequei contra Adonai, porque eu quis satisfazer o meu apetite pessoal. Ele deu a oportunidade. Mas aí vem Saul. Pelo contrário, eu obedeci à voz do Eterno
e fui no caminho pelo qual o Eterno me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí. Mas o povo, ele não amava o povo. Mas o povo tomou do despojo, rebanho e gado, que são o melhor do anátema, para oferecer ao Eterno teu Elohim em Gilgal. Gilgal não era um altar estabelecido para Adonai para sacrifício. Você vai ver que Davi, a primeira coisa que faz é botar a arca, mesmo com todos os defeitos. Ele achou o lugar e ele levou a arca para o lugar. Apanhou por isso. Errou. Desviou da adoração, mas confessou o pecado, demonstrou amor pelo povo e foi lá e foi recebido dentro de Jerusalém, na cidade de Davi, com a arca de Adonai. Olha a continuação do texto. E disse Samuel: acaso tem o Eterno mais agrado em ofertas de elevação e sacrifícios do que se obedeça a sua voz? Entre o plano físico de sacrificar e o plano espiritual de obedecer, se você for forçado a escolher, escolha a obediência. Ele não está anulando o sacrifício. Ele está te colocando numa situação extrema. Quando não houver possibilidade mais de sacrificar, obedeça. Porque vai chegar um tempo, pastora, que até o sacrifício vão tentar interditar. Mas você pode obedecer. A obediência, ela é maior, ela é suprema nessa questão. Eis que obedecer é melhor que ofertar, e o atender é melhor do que lhe oferecer gordura de carneiros, porque a rebelião contra a palavra do Eterno é como pecado de feitiçaria, e teimar como praticar coisa vã e idolatria. Se você não sabe diferenciar uma adoração genuína de uma adoração desviada, você se torna um idólatra. Aí entendeu o bezerro? O problema não é o bezerro é a consequência do desvio da adoração. Você falou aqui em Daniel, no capítulo Sim. 9, no versículo 27, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas Na metade da semana, não chega nem o Shabat. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Sim. Fará cessar o sacrifício. Fará cessar, aqui está escrito para Daniel, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Gente, pega o Salmo 50, É. o Salmo 51, Exatamente. e você vai ver Adonai perguntando: acaso bebo eu sangue de touros e como carne de bodes? Eu preciso desse animal morto? O animal quem precisa são vocês. Só que aí no Salmo 51, ele diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Elohims. Primeiro Davi acerta o interior pecaminoso dele, aí depois Davi vai dizer: então se agradarás dos sacrifícios de retidão, das ofertas queimadas, mas primeiro você ajusta a obediência, depois você ajusta o ritual. Você não pode ser ritualista antes de ser obediente. Entendam isso de uma vez por todas. Não adianta querer obedecer aos rituais bíblicos e bons rituais da tradição judaica se você não é um indivíduo obediente. Você tem que ser primeiro obediente. E para encerrar, eu só quero ler o conceito de Zeba, que é esse sacrifício comum, e o conceito de Corban, que é o sacrifício dentro dos padrões de santidade da Torá. Só um instante. Zeba, ritual sacrificial da Torá com aspecto comemorativo, onde não é exigido um alto padrão de santidade ritual dos participantes. Os comentaristas apontam que tal ritual não poderia ser considerado um sacrifício propriamente dito, em especial pela ausência de um serviço sacerdotal para a sua execução. Foi o ritual ordenado em Pessa para que todos os filhos de Israel comessem o cordeiro e marcassem os umbrais das portas para identificação do anjo da morte. Então, quando eles justificaram que eles queriam apresentar um sacrifício a Adonai, eles, na verdade, queriam comemorar a vitória sobre uma guerra, enchendo a barriga de carne.
Grosseiramente falando é isso. Agora olha o que é o Corban. Olha o que é o ritual de sacrifício de um animal, onde tem o poder de... O sacrifício e o sacerdote conduzindo, porque ele não vai deixar o sacrifício desviar. Olha o Corban, Ola, sacrifício de elevação, onde o animal sobe ao altar para ser imolado e queimado. É um Corban, ó Eterno, onde para tal o ritual obedece a preceitos específicos. A condução sacerdotal assume o caráter de santidade pela presença sacerdotal e do ofertante em santidade, e é finalizado através de uma refeição onde partes específicas do animal são consumidas à mesa. A finalidade do Corban é aproximar a criatura da divindade, unir o físico com o espiritual. O Zeba não tem isso. Porque o Zeba não tem restrição se você come o quadril, se você come a dianteira, se você come... No sacrifício do Corban, o intestino, as gorduras do intestino, o fígado, os rins, são partes separadas para Adonai. Você não pode comer, porque é um sacrifício que leva o nível de relacionamento à santidade. Aí você tem que comer, pastor, com o sacerdote à mesa, e Yeshua te dizendo, isso pode, isso não pode. E aí à tarde a gente entra em Yeshua, nosso Messias, para completar. Amém?